Boa noite. O concurso para a privatização da empresa Horários do Funchal deve ser lançado até ao final do ano. Alejandro Gonçalves assumiu a presidência há 2 meses e tem pela frente aquele que é considerado um dos maiores desafios de sempre na reestruturação da empresa de transportes públicos. Alejandro Gonçalves é economista e é o convidado desta noite do programa Em Entrevista. Muito boa noite, Sr. Doutor. Como é que está o processo de privatização da Horários do Funchal? Boa noite. O processo de privatização, como consta no Programa de Ajustamento Económico e Financeiro para a região, está no seu início, na sua fase inicial, está nas mãos do Governo Regional, que é a entidade que deve lançar os respectivos concursos. Estamos na fase inicial. E é só o Governo Regional que está a entrar neste processo? É o Governo Regional, porque é ele que, como acionista maioritário da Horários do Funchal, que detém 95% das ações e 5% da empresa de eletricidade da Madeira. É ele que lhe cabe o papel de fazer todos os procedimentos para iniciar a privatização. Também pode, por meio de uma resolução, delegar essas competências ao Conselho de Administração do Horários do Funchal. Para já, foram ouvidas algumas entidades antes de ser iniciado este processo? Por exemplo, a Câmara do Funchal? Não, que eu saiba, não tenho nenhum conhecimento que tenha sido contatado. Portanto, o Governo é que vai decidir este processo de privatização. Sabe se vão ser colocadas algumas exigências para a compra da empresa, do capital social, que é detido neste momento os 95% que são detidos pelo Governo Regional? Exigências, em termos do caderno de encargos, do que se pretende. É claro que quando o Governo vai privatizar Horários do Funchal tem que garantir os mínimos, entre aspas, sociais dos serviços prestados. Nesse caderno vão pôr as exigências, que são os números de frequências mínimas para cada tipo de carreira, e nada mais do que isso, reservando-se depois o Governo no papel de regulador do sistema, que é esse o papel do Governo. Já há uma data mais ou menos pré-definida para o lançamento do concurso público? Por enquanto não lhe posso avançar qual será a data. Sei que o processo leva no mínimo 6 meses para estar concluído. 6 meses dava antes do Natal. Ou seja, o prazo máximo para lançar um tipo deste concurso são de 6 a 8 meses. Por isso, no final do ano, é que seja evidente que o processo seja lançado, ou seja, o concurso aberto para a privatização dos Horários. A empresa já foi avaliada? Já se sabe quanto é que custa a empresa? Qual é o valor comercial desta empresa? Não, por enquanto ainda não houve uma avaliação do grupo. Estamos a falar de um grupo. Tem a empresa da Companhia dos Carros de São Gonçalo e tem a Horários do Funchal. Ainda não houve uma avaliação do grupo em si, nem dos imóveis. E essa avaliação vai ser feita até ao final do ano? Porque é um dos procedimentos que antecede a própria abertura do caderno de encargos. Primeiro tem que ser dado aberto o concurso para os editores financeiros fazerem a avaliação, juntamente com os editores em termos de legislação, que são os advogados que vão acompanhar o processo e realizar o próprio caderno de encargos. Sem essas duas avaliações não se pode fazer o lançamento do concurso. Portanto, ainda não está definido o valor base da licitação, digamos assim. Não. E é muito difícil ainda estimar um valor por alto. É difícil, porque os Horários, o grupo tem assim, tem imóveis, tem aquele imóvel que na Fundoa, tem um parque também na Camacha, tem lojas, tem uma loja no Nadia e depois também tem todo o imobilizado circulante que tem. E ainda falta, temos que fazer bem a avaliação da empresa. A Secretaria do Turismo e Transporte já disse que há interessados. São muitos os interessados? Repara, são alguns. Agora temos interessados, agora vamos esperar até que saia o caderno de encargos e se continuarem interessados, então concorram. A empresa de eletricidade da Madeira detém 5%, é uma das empresas interessadas, ou pode ser um potencial comprador da Horários do Funchal? Não, se reparar, ela não pode ser um comprador, devido ao programa de ajustamento que existe. Ou seja, se há mesmo uma indicação de privatização, ela também tem que alienar a sua quota. Então tem que ser, há duas maneiras de o fazer, ou faz logo a partida com este caderno de encargos, ou faz na fase final, quando seja adquirida, e dê o preço de quem quiser adquirir, paga também a parte da empresa de eletricidade. O senhor chegou há 2 meses à empresa Horários do Funchal, no dia 1 de março tomou posse como Presidente do Conselho de Administração. Que balanço é que faz a estes 2 meses de mandatos? Já conhecia a empresa, digamos assim? Já conhecia, porque estive a trabalhar desde 2008 como conselheiro técnico da Secretaria Regional de Turismo e Transportes na área dos transportes. Ou seja, tudo o que era aquilo que eu costumo dizer, ar, mar e terra, era a minha praia. E pronto, acompanhei a Horários do Funchal desde 2008,
fora, que é outro papel. Dentro já é diferente. Tenho 2 meses na empresa, é a maior empresa que existe na região em termos de transportes. É um grande desafio, mas fui bem recebido. Ficou surpreendido com o que encontrou, ou, digamos, uma vez que estava fora, não conhecia muito bem os meandros da empresa, agora ficou surpreendido com o que encontrou, com a empresa que encontrou? Não fiquei muito surpreendido, porque, eu enquanto conselheiro técnico, também fui muitas vezes à empresa e visitei as instalações e também andei nos autocarros. E também aproveitei, antes da minha entrada na empresa, que as pessoas não me conheciam, para poder testar algumas teorias que eu tinha nos autocarros. E aquilo, quando fui para lá, foi mais um confirmar das situações que eu pensava que existiam e pronto, foi normal, não foi muito agressivo. E quais são as teorias que tem? Falou que tinha teorias, que gostava de testá-las, agora já conseguiu pô-las todas em prática? Não, repare, que isto é uma empresa muito grande. Temos 587 trabalhadores. Em termos dos horários do Funchal tem 184 autocarros. A São Gonçalo, a Companhia da São Gonçalo, tem um mercado que é a interurbana e o turismo. O turismo tem 43 autocarros e a parte restante são 68 autocarros da São Gonçalo. A primeira coisa que eu fiz quando entrei estive a falar com todas as pessoas que estavam dentro da empresa. Comecei com todos, independentemente de serem motoristas ou mecânicos ou cargos da chefia. E estive a fazer uma recolha das informações que eu tinha e as confirmações que me foram dando. Ultimamente, como nós temos que avançar com uma reestruturação da horários do Funchal, isto é, para horários apetecíveis, entre aspas, para o mercado, solicitei a todas as minhas chefias que elaborassem um plano de negócios para cada núcleo. As respostas foram bastante positivas e confirmou aquilo que eu esperava da empresa, que a empresa é uma empresa que ao longo da história teve 2 presidentes que fizeram muito bem o seu trabalho, em que tiveram um período em que a empresa esteve vocacionada para o aspecto social e fizeram muito bem, quer o Coronel Morne, quer o Superintendente Nuno, e desempenharam o papel que a empresa tinha, que era mesmo social, garantir o transporte das pessoas, ligar as pessoas da sua casa ao trabalho ou aos serviços que procuravam ser satisfeitos. Agora chegou com a mudança, e esta mudança em termos económicos e financeiros, chegou a parte de que voltar a empresa para a parte comercial. É isso que foi feito pouco, na medida do possível, porque as pessoas concentraram horários em ser uma empresa social. Agora temos que tentar rentabilizar aquilo que temos e abrir lá ao exterior. O que é que pode mudar? Nós temos umas instalações como ninguém tem. Temos uma equipa de manutenção muito boa, com muitos conhecimentos. E é nesse aspecto que nós vamos prestar serviço do exterior. Poderíamos dizer, não é a altura certa, a economia está como está, mas acho que se não tentarmos, nunca mais iremos preparar a empresa para dar esse salto. Temos capacidade para prestar serviços do exterior, temos uma equipa que está fortemente motivada e que sabe que tem que demonstrar, mais uma vez, não é? Porque eles têm demonstrado ao longo dos anos, mas desta vez têm que demonstrar que vale a pena continuar nesta empresa. Digamos que as oficinas, por exemplo, de horários do Funchal, podem prestar serviços a outras empresas de transportes públicos? Podem ter capacidade para prestar serviços. Já fazemos uma pequena parceria com a SAN, em que fazemos a revisão dos chassis e a pré-inspeção. O que nós vamos fazer é abrir esses serviços para as outras empresas do setor. Temos também um parque de estacionamento que permite albergar e prestar essa parte dos serviços, que é o estacionamento com segurança, que não há, para este tipo de autocarros e viaturas pesadas, não existe na Madeira. E nós temos essa parte, podemos prestar esse serviço. Não só isso, como também temos uma equipa de informáticos muito boa. Nós estamos vamos lançar, está na fase de afinação, digamos assim, de ajustamento, que é um serviço mobile em que nos permite, qualquer pessoa que esteja numa paragem, ir ao telemóvel e ver quanto tempo falta para o autocarro chegar a essa paragem.
quais são os autocarros que vêm a seguir. Imagina que está numa paragem e da informação que nos dá é que em 7 minutos e meio o autocarro está a vir e até aparece o desenho do autocarro a vir e qual é a paragem que está. A pessoa pode decidir, olha, não me apetece ir agora, daqui a 20 minutos vai passar outro. E faz a sua compra, bebe o seu café e regressa à paragem. E o que nós pretendemos é vender esse serviço às empresas. E já temos, por acaso eu estive a falar, pela minha relação que tive com a Secretaria do Turismo, e já propusemos algumas parcerias com o turismo. Uma delas nós temos uma frota de turismo na São Gonçalo, que fazemos a recolha, o transporte das pessoas para, quando chegam dos navios, para fazerem o seu passeio. Então aquilo que eu propus foi o seguinte, vamos decorar 5 autocarros com as festividades que acontecem na Madeira. Um com o Carnaval, outro com a Festa da Flor, uma com o Festival do Atlântico, Festa do Vinho e o fim do ano. Assim, os passageiros que desembarcam na Madeira têm conhecimento do que existe na Madeira e assim poderão voltar. Essa é uma dos negócios, entre aspas. Que uma das estratégias. Há outras que possa já revelar de imediato? Pronto, nós estamos a tentar, por causa do Cimor e do Civitas, Mimosa, temos o Kit Turista. O Kit Turista foi desenvolvido através do programa Civitas Mimosa. E o que entende? É um produto que é vendido aos turistas. É um produto que tem um bilhete de um dia, outro de 3 e outro de 5. O que nós pretendemos agora é acoplar nesse serviço ao turista não só a possibilidade de viajar no Funchal, mas entradas nos museus, no Jardim Botânico e em outros lugares com desconto. Ou seja, um pacote turístico completo. Porque o turista, e como muito bem a senhora Secretária disse, já está acostumado a andar nos transportes públicos. E isto é mais um incentivo à procura. Porque aquilo que me parei e vi, de repente, nós temos um mercado que é o regional. Sim, senhores. Agora temos um mercado potencial, que é os barcos, neste ano anda por volta de 500 mil, e temos os turistas que nos entram pelo aeroporto. Sabendo que 70% dos hotéis estão no centro do Funchal, nada mais do que atacar esse mercado e rentabilizar a estrutura que temos. Tem uma ideia de quantos turistas aqui já usam horários do Funchal? Repare, não tenho os números por acaso não tenho os números na cabeça, mas são muitos. Nós temos vendido o Kit Turista, há aqui alguns entraves em termos da recepção do recepcionista do hotel, em que os valores são muito pequenos, e nós, mesmo assim, temos uma política comercial agressiva, que damos uma porcentagem às vendas. Só que o táxi é o nosso concorrente, e como não podia deixar de ser, torna um pouco restrito a venda. Agora, o que nós propomos é aumentar este leque e concorrer, entre aspas, não é uma concorrência direta com os táxis, porque nós não somos concorrentes dos táxis. Os táxis é um tipo de transporte individual. Os horários é coletivo, ou seja, permite ao turista que num dia, e principalmente com esta nova tendência que há na hotelaria, que é do all inclusive, ou seja, o turista só tem 3 horas de manhã, 3 horas à tarde e depois do jantar. Ou seja, que lhe permite, com um título de um dia ou 2 dias, na parte da manhã, ir ao Funchal, visitar os museus do centro, depois do almoço ir ao Jardim Botânico e no outro dia fazer aquilo que poder fazer as compras para levarem as lembranças da Madeira. E isto é que nós queremos vender. É mais este mercado que querem chegar. Que balanço já agora é que faz ao projeto Civitas Mimosa? O Civitas é um projeto que é positivo. O balanço global do projeto é positivo, porque nos permitiu adquirir viaturas com uma especificação Euro 5 de emissões de gases muito menores, permite-nos uma poupança de combustível e permite-nos estabelecer uma linha que é a linha verde de alta frequência e que nos permite, agora sim, a implementação do Kit Turista. Ou seja, demonstra que é possível os turistas se deslocarem muito mais rapidamente. É claro que também tivemos a medida dos horários à chamada, que foi e está a ser implementado em Santa Luzia,
e que nos permite agora aplicar essa experiência em outras zonas do Concelho, do Funchal e na interurbana. Porque nós temos a interurbana, que é a São Gonçalo, que faz a Camacha e faz a Santana e vai até o Arco São Jorge, e nós temos zonas que o autocarro vai praticamente vazio. Então o que nós vamos implementar, e isso por acaso é isto saiu do Conselho de Administração, em conversa com os meus dois colegas, que podíamos implementar o serviço de chamada nessa área. Ou seja, permite que o autocarro não vá, por exemplo, até o fim, todos os dias, ou passar os trajetos, e sim implementar então a chamada. Quer dizer, o cliente, quando realmente vem ao Funchal, faz um telefonema e o autocarro ali então só faz o desvio e vai buscá-lo e regressa novamente. Temos aqui uma poupança de combustível de quilómetros. Não é? A Horários do Funchal introduziu serviços especiais, como as redes nas zonas altas, horários de madrugada, o transporte de pessoas com mobilidade reduzida. Nesta conjuntura económica, todos estes serviços são para manter? Olha uma coisa, em termos de pessoas com mobilidade reduzida, e como disse anteriormente, vem da política social da empresa, que foi implementada desde o seu início, desde 86 até agora. É um serviço que tem muita procura. É claro que é um serviço social. Se me dizer, atualmente, se fosse para decidir o início deste produto, eu diria logo que isto seria dos assuntos sociais, que trata-se mesmo da mobilidade das pessoas reduzidas. Mas nós já o temos. E se já o temos e as pessoas já estão fidelizadas, vamos continuar. E continuamos com os mesmos moldes, que não é rentável, mas é a parte social que a empresa tem que ter. E tem que lutar por esse interesse. Não é? Quais são as principais despesas, Sr. Dr. Alejandro Gonçalves, da empresa Horários do Funchal? As principais despesas dos horários, em grosso modo, os combustíveis e até há pouco tempo também era a parte dos salários. Os combustíveis, nós, com a reestruturação que foi feita em 2010, se não estou em erro, foi em 2010, que teve alguma contestação, mas pronto, as pessoas parece que temos que, se calhar não foi bem transmitida. Porque o conceito base, quer da Horários do Funchal, quer de São Gonçalo, é o serviço coletivo de pessoas. É o transporte coletivo de pessoas. E é coletivo, não é individual. Nós tínhamos casos em que transportávamos para aí 2 ou 3 pessoas. Ou seja, era um encargo em determinadas frequências, era um encargo para a comunidade. Não é só para a empresa, é para a região e não só todo. Ou seja, os horários não é um táxi. Táxi já são determinados, levam até 3 pessoas lá dentro. Os autocarros não têm que levar mais do que 3 pessoas dentro do autocarro para ser minimamente rentável. Então o que acontece? Nós temos feito reduzir o número, na altura de 2010 foram reduzidas as carreiras e algumas frequências. Nós agora temos que refazer o sistema novamente, já estamos na fase final do estudo, que aí, quando eu entrei, solicitei a todos os motoristas que me dessem o seu contributo. Ou seja, tentei envolver, e vou envolvê-los, nesta nova reestruturação das frequências. E não foi admiração minha, porque eu andei nos autocarros incógnito, enquanto não era conhecido, e só veio confirmar aqui as minhas expectativas, é que os próprios motoristas são eles que dizem que tal e tal frequência deve ser agrupada. Por exemplo, há uma carreira que era nós saímos aqui do centro do Funchal. A nossa sede, entre aspas, saiu dos autocarros, é no centro do Funchal, na Avenida do Mar. O que acontece? Nós temos autocarros que saíam 10 em 10 minutos. Temos um que sai, por exemplo, às 5h30. Às 5h30 é a hora de saída dos funcionários públicos. Às 5h30 ninguém anda no autocarro. Então nós temos que, em vez de sair às 5h30, temos que sair às 5h40. O problema é que nós tínhamos às 5h30, às 5h40 e às 5h50. E é aí que nós vamos intervir. Vamos reduzir e vamos estreitar. E aí vamos poupar em termos de quilómetros e de gasóleo. Qual a taxa média de ocupação de um autocarro? Agora, no último ano encerramos com 17,5, se não me engano. É baixa. É baixa, mas tem a sua explicação, porque repara uma coisa, nós no período da manhã, quando o autocarro parte do centro do Funchal, sai vazio. Mas quando regressa, vem cheio. E aqui logo a média vai estreitando. No período da hora do almoço, exatamente a mesma coisa. E no jantar, na hora do jantar também é igual. Ou seja, a média é um pouco enviesada. E nós temos
as tais carreiras pelo meio que temos que fazer, mas não com a frequência de vida. Aí penso que vamos aumentar o número a taxa de ocupação dos horários do Funchal. Já disse que ia reduzir as carreiras, vai reduzir o pessoal também? Não vou reduzir carreiras, vou reduzir frequências. Frequências. A carreira continua a existir, mas com menos frequência E em termos do quadro pessoal, é necessário recorrer aos despedimentos para ajustar, para conter alguma despesa? Não, repara que não, porque com esta abertura que se pretende da empresa para o mercado, e não vamos fazer entrar em concorrência direta com os nossos fornecedores, porque os nossos fornecedores, o nosso fornecedor da Volvo e de outras marcas que nós temos, têm sido incansáveis. Se não fosse eles, a horários do Funchal não estaria a trabalhar. Com esta abertura não é necessário qualquer despedimento. Ou seja, as pessoas, poderiam perguntar se as pessoas poderiam haver algum entrave, né, nesta abertura. Aquilo que lhe digo é que não, é que as pessoas querem mesmo trabalhar. E só com esta abertura é que conseguimos manter e dar continuidade aos seus postos de trabalho. Os combustíveis são realmente, portanto, digamos assim, o grande encargo da empresa. Com este aumento constante dos combustíveis, como é que ficam as previsões das contas? Vai uma coisa, nós temos descido os consumos. Em termos de litros, pode dizer que nós descemos, em comparação de 2011, em 9%. Mas os preços aumentaram e deram-nos um aumento dos custos na ordem dos 20%. Ou seja, as contas ficam cada vez mais apertadas. É verdade que em 2011 vamos fechar o exercício com lucro, por primeira vez há uns tempos para cá vamos fechar com lucro, mas não é um lucro que nos permita... É um lucro de quanto? É baixíssimo, é de 100 mil para 100 mil euros. 100 mil euros. A redução de custos passa pela compra de autocarros elétricos? Ou essa hipótese está posta de parte para já devido também ao preço dos autocarros? Não, repara uma coisa, nós não vamos investir nós temos, pelo Civitas, ainda temos a aquisição de 15 autocarros de pequena lotação. São de 40 lugares que já andam 5 a funcionar. Esses 15 autocarros vão nos permitir uma redução de consumo nas carreiras em que forem instalados de quase 50%. Consome metade do que um autocarro normal consome. Um autocarro normal consome 67 litros aos 100. Se conseguimos baixar, vamos baixar e vamos garantir. Os elétricos não é uma aposta atual, porque são extremamente caros na sua manutenção e nas baterias. Por incrível que pareça, um autocarro elétrico é muito mais caro que um autocarro a gasóleo na sua manutenção. Quer dizer que a linha Eco não foi uma aposta ganha? Não, a linha Eco desenvolve-se num pequeno circuito e é financiado por projetos comunitários e faz todo o sentido dentro da cidade do Funchal, onde não tem muitas inclinações e permite que o autocarro ande. Tem os seus custos. Não lhe digo que seja rentável, porque não é, mas permite ter um prejuízo muito pequeno. É por isso que o autocarro, se reparar, a linha Eco não sobe a Avenida do Cassino, porque tem muita inclinação. Não é que não tenha potência, tem, só que chega ao fim e para, porque as baterias não aguentam o esforço. Ou seja, para o meio cidadino é bom e é bom para a cidade. Já disse que em 2011 vão fechar com 100 mil euros de lucro. Quais são as estimativas do orçamento deste ano? Para o ano 2012, tudo dependerá de como nós nos comportarmos, de como será o comportamento dos consumos depois da introdução das frequências. Podemos estar a fechar com algum prejuízo, mas pronto, não é preocupante. É prejuízo que é saldado com as indemnizações compensatórias do Governo Regional, é isso? Agora uma coisa, nós temos este ano, e está no próprio plano de ajustamento económico e financeiro, que as indemnizações compensatórias têm que ser reduzidas em 15%. Ou seja, essa redução dos 15% vai ser mais ou menos a margem que nos irá faltar, entre aspas, para fechar o ano. Só que poderá não faltar. Se a abertura ao exterior funcionar, e eu não digo que nós venhamos faturar porque estamos no início, poderá ser comatado com essa parte. Se houver uma redução de 15%, quanto é que a empresa de Horários do Funchal espera receber do Governo? Em 2012 está previsto que sejam 3 milhões e 600. Há alguma indemnização compensatória em atraso?
Temos 50% de 2009, 2010 e 2011. Isso representa quanto? Em termos globais, um valor aproximado dos 10 milhões e meio de euros. Agora, esse valor vai ter que ser, e será liquidado ao Horários do Funchal para que ela regularize as suas dívidas com seus fornecedores e com a banca. Aqui, a introdução deste dinheiro servirá para dar uma pequena alavancagem à empresa e a torne ainda mais apetecível. Porque se for para privatizar, ninguém compra uma empresa com estoque, entre aspas, de dívida que tem. E ficou o compromisso de que esses valores seriam pagos a Horários do Funchal. Qual a dívida da empresa Horários do Funchal? Em termos de banca, são de 23 milhões de euros. Na parte comercial, são 7 milhões. Mas, repara, isto até pode parecer muito. São 30 milhões quase, para pagar com 10 milhões é muito pouco. Não, mas repara uma coisa, nós temos também a contribuição das nossas próprias vendas. Quando digo regularizar, em termos de empréstimos bancários, permite a empresa cumprir com as suas obrigações deste ano e do ano que vem. Ou seja, os empréstimos são de médio prazo e tem essas partes de pagamento. No que concerne aos fornecedores, com este dinheiro conseguimos equilibrar as contas e ter um pagamento a 90 dias, como a empresa tinha antigamente. Ou seja, entramos em velocidade cruzeiro a partir do momento que tínhamos esta liquidez. E é possível ter a empresa dar lucro que seja suficientemente bom a partir de quando? Eu penso que até 2013 será difícil, mas em 2014 a empresa apresentará lucro. Vai ser necessário rever a política de tarifas e de preços a praticar? Não, repara uma coisa, como eu estive costumo dizer, também estive do outro lado, e era comigo que era eu que, entre aspas, que fazia as tarifas para o sistema público, quer do urbano, quer interurbano. E o que é que acontece? Nós tivemos este aumento de 15%. Posso considerar? Aumento significativo. Mas era necessário, porque se repararmos e vemos a história do tarifário, a Madeira teve 5 anos sem qualquer aumento tarifário. Enquanto o ano passado também, em termos do continente, houve 2 subidas, nós não tivemos nenhuma, só estivemos agora. E o continente também esteve. O preço atual de um passe não reflete os custos, quer no urbano, quer no interurbano. Ainda há uma vertente muito social nisto. Quando eu vi a oposição a dizer que com 160 euros ia para Berlim, a minha pergunta era, vão para Berlim todos os dias? Eu acho que com 160 euros não iam para Berlim todos os dias. Ou seja, o passe ainda é um passe social. Se nós e as empresas interurbanas conseguirem readaptar a oferta à procura existente, os aumentos só serão como sempre foram, no princípio do ano. E não tão graves como foram, os 15%. Mas também foi uma exigência do plano de ajustamento. Dr. Alejandro Gonçalves, estamos a chegar mesmo ao fim desta entrevista. Tem recebido muitas queixas dos utentes da empresa Horários do Funchal? Por incrível que pareça, não tinha ouvido muitas queixas. Quais são as queixas mais frequentes? Algumas têm a ver com que o autocarro não passou 5 minutos antes da hora, outro que partiu 7 minutos depois, mas não são significativas. E depois também nós temos acompanhado as reclamações que têm existido, que são muito poucas. Aquilo que eu posso dizer é que há pessoas que nos pedem passes, que era para ter um passe mais barato, porque há uma situação em que houve uma senhora que não tinha idade para ter a reforma, para ter o passe social sénior, se não me engano, que era de 21 euros, e pronto, nós estudamos a situação e verificou-se que era um problema que era da Segurança Social, que não podia emitir a declaração por invalidez. O que nós fizemos, demos o passe e estamos à espera da declaração. Logo que seja, ela tem o passe para o resto da sua vida.
Sem problema nenhum. Doutor Alejandro Gonçalves, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite.